O senhor falou recentemente sobre a necessidade de acabar ou melhorar, ou, enfim, dar alguma decisão sobre o crédito rotativo dos cartões de crédito, que praticam taxas de juros altíssimas. No meio da proposta também tem a possibilidade de acabar ou mudar, de alguma forma, aquela modalidade de vendas muito conhecida do brasileiro, que é o parcelamento sem juros, X vezes, 10 vezes sem juros, comprando com o cartão de crédito. Esse tipo de venda é muito comum, muito popular nas famílias brasileiras. Não é? A gente estava falando um pouco aqui antes que 40% é no cartão e 2/3 disso é com esse tal parcelamento, vamos dizer, sem juros. Como é que dá para fazer isso sem ter um impacto na vida dos consumidores mais, enfim, pobres? Olha, a gente primeiro tem que diagnosticar o problema, né? Então a gente veio, né, de um sistema onde a gente tinha um cheque predatado, e era a forma, né, de fazer isso no passado. O cheque predatado se transformou, vamos dizer assim, num parcelado sem juros no cartão. O cartão foi ganhando, né, mais a adesão das pessoas. O cheque predatado, quando você dava vários cheques, o risco acabava sendo do lojista de ter algum cheque sem fundo em algum momento no futuro. Quando foi feito a mudança disso para o parcelado sem juros, você transferiu o risco, né, que era do lojista para o emissor, ou seja, o emissor acabou tendo esse risco. E esse foi um mercado que veio crescendo ao longo do tempo. Então, hoje, 40% do consumo é cartão de crédito. Do 40% do consumo que é cartão de crédito, você tem 15% que é sem juros, ou seja, pega o 40% do consumo e transforma isso em massa de crédito. Então, do total que existe de crédito, 20% está ligado ao cartão de crédito. Do 20%, 15% é sem juros e 5% é com juros. Então, hoje a massa de crédito em parcelado sem juros é 3 vezes maior do que o que tem juros, tanto o rotativo quanto o parcelamento pós-rotativo. Então, isso ficou bastante grande. Aliado a isso, você teve um outro problema, que a emissão de cartões cresceu muito rapidamente. Você sai de um número perto de 100 milhões de cartões para um número perto de 220 milhões de cartões, numa velocidade muito grande. Inclusive, eu comparei com outros países e a nossa velocidade foi bem acima, né, de qualquer outro país. Então, você tem aliado esses dois fatos, ou seja, você tem mais cartões e esses cartões novos têm essa capacidade de fazer o parcelamento sem juros, e aí você tem uma inadimplência muito grande em quem não paga as parcelas ou quem vai para o rotativo, um pouco acontece dos dois lados. E aí o rotativo começa a subir, porque com a Selic parada, o rotativo subiu quase 70%. Então, assim, não é um tema de Selic. A Selic, inclusive, caiu e o rotativo, se a gente olhar o que está acontecendo na ponta, continua subindo. Você teve novos entrantes nesse mundo de cartões, principalmente ligados ao varejo, que emitiram muitos cartões, entendiam que isso é fidelizar o cliente, e no final das contas isso gerou também uma inadimplência grande. A gente tem alguns emissores que são, vamos dizer assim, entrantes no mercado mais tardios, que têm taxas de inadimplência acima de 60%, 65%, né? E você tem uma equação difícil de equilibrar. De um lado, você tem que entender... Como resolve? Então, de um lado, você entende que o parcelado sem juros é muito importante para o consumo, e ninguém propôs em nenhum momento acabar com o parcelado. A ideia que estava sendo proposta, que estava sendo discutida, né, era como é que eu posso fazer para que isso não continue crescendo de forma desenfreada, ou seja, tenha um desincentivo marginal, né, ao parcelamento muito longo, alguma coisa assim. Do outro lado, também tem muita emissão de cartão, então existia uma ideia de que, bom, se eu tabelar os juros, na verdade, eu acabo controlando a emissão de cartões, porque os bancos vão começar a entender que com os juros tabelados precisa emitir menos cartões. Tem várias soluções sendo discutidas. Eu acho que não tem uma solução tomada. Não, o banco, isso é uma solução que provavelmente vai passar pelo CMNE. O Banco Central é um voto de 3. Eu tenho conversado com a Fazenda, tenho conversado com os setores. Alguns setores expressam muita preocupação com o que aconteceria na vida das pessoas se não tivesse parcelado sem juros, e eu entendo isso. Agora, a gente precisa achar uma solução que equilibre, porque o grande medo é de não fazer nada, e em algum momento você começa a ter um problema maior de inadimplência que gere, né, vamos dizer assim, uma reversão, né, da utilização desse produto. E aí poderia ter um impacto no consumo muito grande.